Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silvano, que nos concedera essa oportunidade. E somos privilegiados por Deus por estarmos aqui essa noite. Toda honra e glória a quem é de direito. Abramos a nossa Bíblia no livro do 1 Samuel. Vou ser breve para não ser cansativo. 1 Samuel. Eu já senti que Ele está aqui. Versículo, 1 Samuel capítulo de número 1, versículo 5. Porém a Ana dava parte excelente, porque eu amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comera e bebera em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Meus amados irmãos, nessa noite, eu não quero que seja aqui o irmão Natanias, como outrora tive a oportunidade, eu disse, não vou citar nome por ética, um determinado pastor que congregou há muitos anos aqui, ele disse que estava na cidade de Minas Gerais, e lá tinha um irmão, ele dizia em alto e bom som para todos ouvirem: ninguém prega melhor do que eu nesta igreja, ninguém canta melhor do que eu, não há nenhum professor de escola bíblica dominical melhor do que eu. E ele foi dormir, e à luz da Bíblia entendemos que Deus fala por intermédio da sua palavra, profecia, revelação, visão. E ele disse que sonhou com um homem muito alto, e consigo mesmo ele disse: que será que esse homem procura? E aquele homem ergueu o braço ao chão e disse para ele: eu procuro Natanias. Com um grão, com a ponta de um dos dedos, cravou um grão de areia, levou às vistas e disse: achei Natanias. Ele acordou na sua forma de expressão e disse: poxa vida, eu não passo de um grão de areia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. E lemos uma passagem nessa noite a respeito de uma mãe que passou guerras para ter o privilégio de ser mãe, porque Deus, Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Ele faz o que Ele quer, como quer, na hora que Ele bem quer, Ele usa quem Ele quer, e Ele não precisa pedir licença a ninguém para Ele fazer o que Ele quer. Porque muitas das vezes a gente, é uma forma de pensamento da minha parte, a gente quer brigar com Deus. Por que está fazendo isso? E Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus não quer saber se você é a coisa fofa da mamãe, a coisa linda do papai, se você é esposa de pastor, se você é obreiro. Ele prova quem Ele quer, como Ele bem quer, e da maneira que Ele quer. E ninguém briga com Ele, porque a Bíblia diz que o caco não pode contender com o oleiro. Aleluia. Deus resolve provar Ana, selando a madre dela, fechando a madre. Existem duas vontades à luz da Bíblia: a vontade plena e permissiva. A luta, ela não é eterna, tudo tem início, meio e fim.
E nesta noite Deus está colocando uma vírgula em situações de crentes aqui, dizendo: até aqui, não mais adiante. Tu choraste até hoje. Aleluia. E os irmãos conhecem essa passagem. A competidora de Ana irritava. Você imagina um crente sendo irritado? Paulo nos dá os direitos à luz da Bíblia: irai-vos, mas não pequeis. O crente pode se irar. E até tem uns crentes que estão passando dos limites, ele até xinga, né? E Deus vai e serra a Madiana. A Bíblia diz que ela não comia direito. Eu sempre costumo dizer que a alegria do corpo é a saúde. Isso é fato, porque abaixo de Deus, sem saúde, a gente não somos nada. Porém, Ana não comia, a tal ponto que ela estava amargurada. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite: se tem uma coisa que faz Deus agir, chama-se oração. Está escrito no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23: nós, pois, oramos, jejuamos, e moveu-se pelas nossas orações. Deus não dá nada de graça para crente nenhum. Que é isso, irmão Moisés? Não, salvação é de graça, mas tem um preço. Mas se você não orar, Deus não se move. Está escrito em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei. Agora Deus, Ele disse para mim esses dias atrás que eu iria ter uma oportunidade aqui. Porém Ele disse: fala o que eu te disse. Aleluia. Lá em casa éramos em 23 irmãos. Meu pai disse: meu filho, Deus não dá nada de graça. Se nós não orarmos, Deus não se move. Meu pai acordava os 23 irmãos pela madrugada. Ele dizia: acorda Israel, Misael, Miriam, Marinete, Jassonita, Elisama, Mirtes, Débora, Levi, Talmon, Ezequias, Severina, Zezanita, Estevânia, Severina, todo mundo para orar. E eu estava sentado ali, Deus disse: diga para os meus, volte a se aproximar de mim, me busque. Quando eu te chamar pelas madrugadas, dai-me ouvido à voz do meu espírito. Eu estava sentado ali, ele disse: eu vou mudar o cenário em Cubatão. Eu disse que vou fazer coisas grandes, e eu não sou homem para que minta. E a gente orávamos a madrugada, toda madrugada fazíamos culto doméstico. Permita a minha expressão, não me interprete mal, mas 23 filhos, a situação era um pouco difícil, a tal ponto que Deus orientou minha avó a fazer cuscuz. Eu comi tanto cuscuz na minha vida. Se fosse para mudar de cor, eu era amarelo. Tomava café uma vez só no mês, porque todo dia minha avó dizia: vai na torceira de capim santo pegar capim santo. Eu disse: eu vou ficar verde. Mas ninguém morreu. Deus tomou conta desde o nascimento até a data presente, porque tem muitos jovens que não conhecem a Deus. Você precisa ter intimidade com Ele. A gente é mal interpretado, a tal ponto que Ana passou uma dificuldade, mas ela tomou uma atitude. Qual é a atitude? Orar, falar com quem pode, com quem é maior, Alabarassuri, com quem governa o mundo. Outro dia eu estava tão aperreado, estava orando, e Deus disse para mim: o oceano para mim, Moisés, é simplesmente uma gota de orvalho. Eu tenho controle de tudo. Que às vezes faltam as coisas, e filhos ficam aperreados, dizendo: dá vontade de sumir, dá vontade de fazer isso, fazer aquilo. Deus está dizendo: eu continuo no controle. Eu não saí do controle.
E quando a bênção não vinha de manhã, Deus mandava de meio-dia. Se não chegava meio-dia, chegava à tarde. Mas Deus nunca deixou de responder a oração. E a Bíblia relata que Ana foi mal interpretada dentro da igreja. Quando o sacerdote interpreta mal, porque tem crente que ele pensa que ele não pode passar luta dentro da igreja. Não vou citar nome por ética em uma congregação que congreguei aqui. Porém, não sei se Deus, para nos provar, quando os filhos da gente nascem, eles são tão gordinhos, mas eles vão crescendo, vão esticando, a tal ponto que a gente vinha para o culto, eu colocava os pés na porta do templo, e o pastor na gestão dizia: levanta a igreja, quem chega tarde na igreja não vai subir, quem chega tarde na igreja não vai subir. Minha esposa disse: é com a gente. Eu disse: não podemos dizer que é com a gente. Vamos ver o próximo culto, eu tomo banho na empresa, você já desce com os meninos, porque o pai tem que ajudar a esposa, tem que ajudar os filhos a levar para a igreja. E quando acabava de colocar o pé na... quem chega tarde na igreja não vai subir. E Deus disse: eu provo como eu quero. Se Deus está provando você, continue pedindo graça. A luta não é eterna. Deus está dizendo: vai passar. Tem jovem aqui que disse: eu não quero mais ficar nessa igreja. Mas eu te digo essa noite, igual um filho de uma irmã em Recife, ele por certo perdeu o pai e disse para a mãe: mãe, eu vou para São Paulo ganhar dinheiro e tomar conta da mãe, mas primeiro eu vou jejuar, mãe. Pedi uma resposta da parte de Deus. Lá na torre em Recife, quando ele atravessa uma esquina, um menino passa numa carreira muito grande e a mãe grita atrás: se você for, você apanha. E ficou no coração dele: se você for, você apanha. E Deus está dizendo: continua no teu lugar. Se tu sair do teu lugar, tu vai apanhar. Ana foi mal interpretada dentro do templo, porque Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que tomar uma atitude. A atitude é essa: jejuar. Está tão difícil. Outrora eu estava em uma igreja e eu disse: irmãos, vai todo mundo jejuar. E um moço disse: se esse irmão pensa que eu sou bobo, eu vou jejuar. Eu já comi 2 pão com mortandela, mussarela. Oxe, eu fico até meio-dia. Então fica difícil as coisas. Se você não orar, papai não se move. Se você não orar, Deus não age. Eu lembro que eu estava nessa cidade aqui, o antigo mini-box. Quem conheceu o mini-box? Quando eu cheguei aqui no ano de 88, eu morava com meu irmão. Portanto, eu disse: Deus, abre uma porta para mim. Passei na frente do mini-box, na Martins Fonte, e Deus disse para mim, eu disse: Deus, me coloca nesse mercado. Tu não é dono de tudo? Ele disse: eu sou. Vai lá e fale com o gerente. E o gerente me deu a oportunidade para ser repositor na época. Mas passando-se os dias, o gerente reuniu todos os funcionários e disse: olha, eu sou bruxo. Aonde eu administro como gerente não trabalha praga de preto nem peste de crente. Eu vou te mandar embora. Eu disse: Deus, e agora? Ele disse: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Eu fui orar. Quem foi mandado embora foi o gerente. Eu continuei lá, porque Deus é Senhor. Deus toma conta. Muitas das vezes a gente coloca um obstáculo maior que Deus. A tal ponto, outrora, eu fui trabalhar na empresa Uzi Minas Mecânica. Eu era soldador na gestão. E quando eu desejei entrar naquela empresa, um rapaz me apresentou, disse para mim: olha, aqui só entra peixe, neguinho. E eu fui orar. Deus disse para mim: eu vi quando alguém te desafiou, mas eu vou te colocar lá. E quando Deus me colocou lá, depois da oração, quando eu entrei lá, o rapaz se apresentou, disse: como tu conseguiu entrar aqui, neguinho? Eu disse: meu pai é o dono do aquário, bobão. E Deus me colocou lá dentro. E Deus está dizendo: não há nada impossível para mim. Eu vou abrir a porta para você. Tenho contemplado as orações da tua que diz: Deus, abre uma porta para minha filha, abre uma porta para o meu bebê. E Deus está dizendo: em poucos dias tu vai ver o que eu vou fazer. Alguém está dizendo, e Deus usa essa expressão bebê, porque filho para mãe ele nunca cresce. Tem umas mães que passam de madrugada olhando para o cara: o meu bebê está dormindo. Glória ao nome do Senhor.
Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Ana gerou e teve um filho. E ela agora entra no templo onde alguém a interpretou mal. E ela disse: por esse menino aqui, ó, orava eu o Senhor, ele me concedeu o que eu havia pedido. Tem que ser específico diante daquilo que você quer. Porque tem crente, está narrado no livro da 4ª dimensão do pastor Yong Cho. Leia lá. Ele estava pedindo a Deus uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira. E ele ficou nervoso. Aproximadamente 5 meses e Deus sem dar resposta. Ele disse: Deus, por que tu não me responde? Deus disse para ele: porque o seu problema é o problema de muitos outros servos meus que pedem alheio. Quantos tipos de bicicleta tem? Quantos tipos de escrivaninha tem? Seja específico. E quando ele descreve para Deus, ele recebe. Saiba pedir para o Senhor. É que a gente fica, o que o Senhor der tá bom. No ano, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava morando dentro de um cômodo 3,5 por 3, uns 25 anos aproximadamente. E a Ana Maria Braga, vou citar nome porque eu não estou falando mal dela, ela narrou em Rede Globo que mandasse o código do arroz Camil e concorreria a uma casa. E eu fui lá e mandei o código. E Deus naquele mesmo disse: Moisés, vai para o ciclo da oração da Fabril. Eu disse para minha esposa: Deus mandou para o ciclo da oração da Fabril. E quando eu chego na Fabril, Deus toma alguém profecia e diz para mim: para eu te dar uma casa, eu não preciso da ajuda de ninguém. Irmão, eu sou preto, fiquei cinza. Fiquei com a cara lisa. Eu disse: meu Deus, o que é que eu fui fazer da minha vida? Deus está dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Posso eu suprir a tua necessidade. Vou eu te tirar de lá. Porque tu tens dito: eu não aguento mais. Mas eu estou chegando lá. Eita, Camácia. Aguarde surpresa da parte dele. Até quarta-feira, crente vai estar cantando vitória. Quantos acreditam? Levante sua mão. Aleluia. Tem até crente aqui pedindo um caminhão para Deus. Não precisa ser muita coisa não, Senhor. Precisa ser muita coisa não. E Deus está dizendo: eu posso. Confia em mim que eu posso. É porque tudo tem um tempo. Glória ao nome de Jesus. Através da oração, Deus nos fez ser pai. Porque ao casar-me, permita-me a expressão que a gente fica nervoso. O doutor, não vou citar nome aqui nessa cidade, disse para mim: Senhor Moisés, você é um homem estéril, você não produz. E minha esposa também não podia ser mãe. Tem uma irmã que congrega aqui, não vou citar o nome dela. Deus disse para mim: vá na casa da minha serva, ela tem um problema no útero, diga para ela que eu vou lhe dar um filho moreno dos olhos azuis. Eu disse: Deus, mas não tenho nenhum, nem sequer dos olhos pretos. Deus disse: quem tu pensa que és? Eu disse: eu sou Moisés. Ele disse: eu sou Deus, Moisés. Eu mando e não sou mandado, fala o que eu te mando. E esse moço hoje é moreno dos olhos azuis, é filho de uma irmã que congrega aqui. E depois Deus nos deu o direito de ser pai. Eu tenho uma filha, Jéssica, e tenho um filho. E Deus está dizendo: eu faço. Eu sou Deus de impossível. Mas isso tem que viver uma vida de oração. Você pede, mas você não ora. É diferente todas as vezes quando você pega carona com alguém. É diferente de você dirigir. Porque tem crente que só vai: ora por mim, vocês oram por mim. Ora você mesmo. Entra no quarto e fale com ele. Você vai ver a resposta da parte do Senhor. Diante de tantas orações, a Bíblia relata que Jeosafá recebeu um recado, uma grande multidão vinha contra ele. A Bíblia diz que ele tomou uma atitude, botou o povo para orar, jejuar. E Deus, depois da oração, Deus levanta alguém, profecia dentro da igreja. Porque pastor precisa ouvir profecia, líder precisa ouvir profecia, a igreja precisa ouvir profecia. E Deus fala como Ele quer.
E Deus usa Jaziel dentro da igreja e diz para ele: dai-me ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: esta peleja não tereis que pelejar, a peleja é minha. Deus está dizendo: eu tenho Alaborga sobre minha sé. eu estou vendo a guerra, tenho contemplado os embates, mas desta peleja fique quieto, porque quem vai pelejar sou eu, quem vai fazer sou eu. Gente, ó, Deus está dizendo: eu vou entrar no meio dos teus, vou eu tratar com alguém por tua causa. Ei, mentiu. Eita, porque eu tenho visto. Eu faço mentira fore. 3 coisas acontecem, se possível for, para Deus dar vitória a um crente: ou morre gente, ou se muda gente, ou se salva gente. Mas que Deus dá vitória, Ele dá. Toque em alguém que está do seu lado e diga: aguarda. Aguarda. Tu estás preparado para o de repente de Deus? Porque tu tens dito assim: eu só vejo Deus falar e não vejo nada acontecer. E Deus vai soprar um vento a teu favor. Por esses dias tu vai ver o que Ele vai fazer lá. Por esses dias tu vai ver o que Ele vai fazer, para te mostrar que a tua oração não tem prazo de validade. Deus vai trazer resposta. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente que ora, mas não acredita na sua oração. A Bíblia diz que Pedro, quando estava preso, a igreja estava orando. Jesus vai lá, manda um anjo, tira Pedro. Quando Pedro bate na porta, nem os que estavam orando acreditaram. Acredite na sua oração. Irmão, que eu faço uma oração meia michuruca. Não, irmão, ore com fé. O moço, o que é para Deus fazer, você não faz, e o que é para você fazer, Deus não faz. O moço estava lá no Recife orando, e orava e disse: Jesus, prepara uma namorada para mim, prepara uma namorada para mim. Ele disse: já sei. Outro dia ele estava no meio de 8 moças aproximadamente, tudo moças bonitas, e ele fez um propósito com Deus: vou ficar no meio dessas moças, eu vou fechar os olhos, e quando eu abrir os olhos, vou apontar em uma delas, e aquela que eu apontar, falarei casamento. E nesse intervalo, quando ele fecha o olho, eu acho que Deus disse para as moças: sai tudinho. Aí vem uma moreninha, fraca de feição. Quando ele abre o olho, aponta e diz: que é isso, Jesus? Mas não pode nem brincar contigo. E com Deus não se brinca. Aleluia. Faça a sua parte, que com certeza Deus vai fazer a dele. Para Samuel nascer e ser o que foi, a mãe padeceu. Eu lembro-me, pastor Silvano, eu aos 6 anos e meio de idade, lá em São Lourenço da Mata, 6 anos e meio, porque o diabo ele trabalha antes do período de gestação, durante a gestação, pós-gestação. Mas o diabo só chega atrasado. Jesus chega primeiro, neutraliza a ação dele e faz você triunfar. Perguntaram para mim: por que você não colocou o nome do seu filho de Júnior, Moisés Júnior? Eu disse: porque eu quase nasci dentro do rio de Capibaribe. Nem 7 meses completos eu tinha. As parteiras na época disseram: não vai se criar. Mas meu pai estava no quarto orando. Deus entrou no quarto e disse para ele: o teu filho vai ser um instrumento na minha mão. A última palavra quem diz é Ele. Diga para alguém aí: a última palavra quem diz é Ele. Diga para alguém: a última palavra quem diz é Deus. Não é você, não é sua esposa, não é seu pai, não é o diabo, é Deus quem dá a última palavra. E nasci, mas aproximadamente 6 anos e meio de idade, porque o diabo também usa crente, viu? Eu disse esse dia para minha esposa: o diabo usou Pedro, que andava com Jesus, não vai usar um crente no dia de hoje. E eu não sei se os irmãos conhecem, eu estava com um 3 só no olho esquerdo, e uma irmã, ela disse para mim: coitado, mas esse menino já padece. Meu filho, vá lá no armário, na copa, pega uma faca, esquente o cabo
e põe em cima do trem só. E eu, 6 anos e meio, fui lá, esquentei, quando botei, quase saiu a bola do olho. Eu saí lá fora, eu peguei tudo que é pedra e comecei a jogar na casa da irmã, dizendo: a senhora é o demônio, a senhora é o demônio. Mas eu estou aqui vendo todo mundo. Jesus não fez eu perder a vista. Jesus não fez. Jesus disse: meu filho, tu vai triunfar, tu vai prosseguir. E eu estou aqui dando glórias a Ele, porque a Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aguarde surpresa nessa semana. Alguém entrou aqui angustiada, dizendo: Deus, até quando? Ele está dizendo: eu estou colocando uma vírgula na situação hoje. Tem crente aqui dizendo: eu vim para esse culto, se Deus não falar comigo, eu não volto mais. E Deus está dizendo: eu nunca dei as costas para você. Estou vendo a guerra lá no meio dos teus. A tua mãe não te entende, o teu pai não te compreende, mas eu te entendo e te compreendo. Essa luta vai passar. Glória. Jesus vai te dar vitória. Aguarde surpresa no meio dessa juventude. Deus vai fazer uma coisa tão grande aqui, que tem até crente que não vai acreditar. Mas como Deus falou, está falado, e Ele vai fazer para a glória dEle. E Ele vem falando. E eu pergunto esta noite: quantos creem na vitória? Diga amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Continue orando. Não pare de orar. Não desista de orar. Porque tem crente com a preguiça tão braba. Jesus gosta de acordar depois das 2h40. Aí acorda, vai lá na geladeira, come algumas coisas, depois vai assistir Netflix, quase 3 horas da manhã, e depois volta para a cama. Aí diz consigo mesmo: mas que noite do diabo, nem dormi direito essa noite. Cão nunca teve noite na vida dele. A Bíblia diz: minha é a terra e toda a plenitude, e tudo é de Deus. Deus está dizendo: quero eu ter um particular contigo e tu comigo. Desce e tu vai ver o que eu vou fazer. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Meus amados irmãos, tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Eu quero conhecer você. Aqui na Vila Noel, não sei se os irmãos é de conhecimento dos irmãos, houve aqui a Vila Noel. Na gestão o pastor disse para mim: Moisés, você vai ministrar lá na Vila Noel. E naquela noite Deus disse para mim: vá sozinho. Eu disse para minha família: ninguém vai comigo. E eu fui. Conclusão: na hora de pegar o microfone, um camarada que se diz ser valente entrou no templo e disse: pare com essa palhaçada aí. E foi se aproximando. Eu olhei para os obreiros. Quem era da minha cor tinha mudado a cor. Quem era branco, o sangue já foi. Eu disse: meu Deus, luz divina, o que está acontecendo? A igreja parou. Ele disse: você não entendeu, não escutou direito o que eu falei? Eu mandei parar com isso aí. Eu me liguei no céu e disse: Deus, o que é que eu faço? Ele disse: só estenda a mão para ele. Quando eu estendi a mão para ele, Deus neutralizou a coordenação motora dele. E ele... pegaram ele, eu disse: pegue ele, coloque ele no banco. Depois eu usei essas palavras: eu acho que o palhaço aqui é você. E ele: devolve minhas forças. Eu disse: fique quieto, eu preciso pregar. Se papai quiser te devolver as forças, é questão dele. Conclusão: Deus devolveu as forças dele, a igreja voltou o sangue normal. No dia seguinte esse camarada me viu, acho que ele está correndo até hoje. Mas com Jesus não se brinca. Glória ao nome do Senhor. Eu quero perguntar para você: você quer Jesus essa noite? Se você está aqui na nave do templo, você pode estar enfrentando o maior deserto da sua vida, uma situação desesperadora. Eu te convido a conhecer papai. Ele muda tudo, porque a nossa vida é semelhante a um bujão de gás. Não tem hora para acabar. Por isso que a gente tem que estar firme com Jesus. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém? Se não tem, que Deus o abençoe. Que Deus em Cristo te dê uma outra oportunidade. Pode até dizer: nunca vi um irmão pregar assim diferente. Deus usa o seu instrumento, Ele tem instrumento de toda a qualidade. Deus, Ele é o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Posso fazer oração? O pastor me dá autonomia para pedir à igreja se pôr de pé. Nós vamos estar orando. Deus vai agir na vida da Silvia.
Deus vai agir na vida da Silvana, do Paulinho, do Roberto. Eu quero que você esteja aqui dentro desse culto esta noite. Não como uma moça que o pastor estava ministrando e a esposa do pastor olhou para a filha e a filha em lágrimas, ela consigo mesmo disse: graças a Deus, Deus visitou minha filha. Ao acabar do culto chegou em casa, disse: minha filha, graças a Deus, Deus falou com você. Não, mãe. Por que a senhora está falando isso? Na hora que Deus estava usando o pregador na mensagem. Não, mãe, eu estava na igreja, mas estava lembrando, estava cantando a música do grupo Os Menudos lá fora, e eu lembrei quando eu estava namorando o Betinho. Então estava dentro da igreja, mas o pensamento estava lá fora. Volte seu pensamento para Cristo nessa noite. Deus vai agir na vida do Roberto. Aqui tem uma moça, ela está no auge de um desespero tão grande, mas Jesus vai te socorrer ainda esta noite. Glória ao nome do Senhor. Eu quero orar por você, dizer para você que nem tudo está perdido. Nós não viemos aqui se aparecer, porque quem tem que se aparecer é Ele, a estrela do culto é Ele. Glória ao nome do Senhor. Eu sempre conto, eu narro um fato que ocorreu comigo. Eu treinava artes marciais, taekwondo, e o diabo usava o meu professor e dizia: rapidamente você vai alcançar a faixa preta, porque você é muito flexível. Mas um dia eu fui acertado com um golpe, toleou para o fogão, corri o diabo e cheguei. Esse golpe é na altura do estômago e você desmaia literalmente. E Deus disse: sai da academia, nego, vai falar do meu amor. Eu digo, quando a gente quer aparecer, Deus sempre prepara um palco. Mas Ele é o dono da igreja, Ele está aqui. Eu acredito na sua vitória. Feche seus olhos por bondade de Deus, amado Espírito Santo. Tu estás presente neste recinto. Eu já pude sentir a tua brisa desde ao entrar pelas portas desse templo. Deus, toma a vida desta moça em tuas mãos. Toma a vida deste moço que está desesperado. Dentro da sua casa parece que não lhe cabe mais. É tanta guerra, dá-se a entender que é Ele sozinho que te serve. Mas socorre Ele nesta noite, Pai, porque Tu tens o controle de todas as coisas. Visita cada moço, cada obreiro, cada pastor, cada diácono. Alguns em nosso meio disse da vontade de largar tudo. Em outras palavras, dizendo: chutar o pau da barraca. Mas Deus, dê-lhe graça, dê-lhe ânimo, dê-lhe vitória nesta noite a cada um que há de entrar pelas portas desse templo. Que cada um abra suas mãos agora. Papai vai te visitar, vai colocar uma bênção sobre as tuas mãos agora, e o nome dele será glorificado. Receba da parte de Deus um abraço nesta noite. Se você pudesse dar um abraço em alguém que está do seu lado. Alguém entra nesse tempo precisando de um abraço. Você pode dar um abraço em alguém aí? Você pode abraçar alguém que está do seu lado. Abraça ele, abraça ela. Diga para ele: nem tudo está perdido. Diga para ela: há um Deus que peleja por nós, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.